A primeira palestra, com o presbítero Adonias, a igreja local, diante do crescimento do mormonismo. Então ele iniciará a partir desse momento. Graças a Deus, eu cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Irmãos, nessa noite estaremos abordando o tema a igreja local diante do crescimento do mormonismo. É um tema bem sugestivo e nos diz respeito à igreja que nós conhecemos como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta igreja que para alguns é uma igreja cristã, aparentemente eles se apresentam como cristãos. Na verdade, nós conhecemos eles como seita, e há um castigo para nós. Os irmãos estarão vendo daqui a pouco que há um castigo para nós que falamos que os mormons são seitas. Há uma sentença que foi revelada pelo fundador dessa seita, a qual diz que nós não teremos direito aos céus por sermos, como eles nos chamam de inimigos deles. Irmãos, eu trouxe como texto para a meditação dessa noite versículos que estão no livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 ao versículo 20. Eu desejo a participação de todos na leitura desse texto. Não precisa você abrir a sua Bíblia, apenas acompanhe pela tela e vocês poderão assim fazer essa leitura. Podem fazer, já. Amém. Quantos podem dar graças a Deus por esta palavra? Diga amém. Amados, esse é um texto que me veio ao coração para tê-lo como leitura oficial assim da nossa fala, que é um texto extraído das próprias palavras de Jesus Cristo, ao dizer que declara a todos que ouvem as palavras das profecias desse livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas. Versículo 19 diz: se alguém tirar alguma coisa deste livro, desta profecia, Deus lhe tirará dele a sua parte. Ou seja, há um castigo tanto para quem acrescenta como para quem tira. E nós vamos ver a partir de agora que os testemunhas, os mormons, eles acrescentaram através de quem? Acrescentaram através do seu fundador, que foi Joseph Smith Jr. O texto ali na lâmina fala que foi o fundador e principal líder do movimento dos santos dos últimos dias, que deu origem ao mormonismo, que inclui denominações como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Dias. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1805 em Charlotte, nos Estados Unidos. E é interessante que esse rapaz bem apresentado, ele é de uma família de 10 filhos, e de 10 filhos, alguns dizem que ele era o quarto, outros dizem que ele era o quinto filho desta família, e eu prefiro ficar com o que diz que ele era o quinto filho da família. De uma família simples, uma família de camponeses, de agricultores. Era a família de Joseph Smith, que foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele tem o que o presbítero Fábio colocou, e eu achei interessante na primeira noite, e ontem também foi falado pelo presbítero Victor, de que toda seita, na sua grande maioria, ela dá-se
início através de uma visão. O presbítero Fábio falou a respeito disso na introdução do nosso estudo. Por quê? Porque ele teve uma primeira visão em 1820, com aproximadamente 15 e 16 anos. Nessa fase da vida, da adolescência dele, ele teve uma visão. E aqui dá para os irmãos verem, aqui é uma ilustração dele, ele aqui deitado, ajoelhado, e ele aqui vê um pilar de luz acima, diz ele, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, acima do brilho do sol, que descia gradualmente até que ela caiu em cima de mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando acima de mim no ar. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve. Quando eu deparei com essa realidade, essa descrição que ele faz, eu fiquei assim com vontade de rir comigo mesmo, porque normalmente isso traz mais como se fosse traços de uma pessoa que não é de uma mente sã, já que todos que fundamentam suas ideias e logo após surgem seitas, vêm de uma origem e uma visão. E aqui o mais interessante é que os personagens que ele vê nessa visão diz: este é meu filho amado. E nós vimos isso na Bíblia Sagrada. Quando você vai ler nos Evangelhos a respeito do batismo de Jesus Cristo, a gente vai ver que o Espírito Santo, ao dar testemunho de Jesus Cristo, ele usa desses termos: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E aqui ele utiliza desse mesmo termo para dizer: este é meu filho amado, ouve. Então ele vai aqui, nesse primeiro momento, ter a sua primeira revelação. Aqui nós vamos ver a respeito, já que estamos falando a respeito do crescimento do mormonismo em nossa nação, ao nosso derredor, aqui nós já vamos ver alguma coisa a respeito das doutrinas estranhas do mormonismo. Por quê? Porque já que temos pouco tempo e são muitas informações, aquelas informações primeiras que eu falei a respeito de Joseph Smith Jr., elas irão se complementando à medida que eu for colocando a respeito das doutrinas dele. O primeiro tópico, já que eu estou aqui com 23 pontos para analisar junto com os irmãos, é que ele diz na revelação que ele recebe. Eu procurei para trazer, eu tinha em casa o livro dos Mormons, porque na época que eu estava na faculdade de teologia, fizemos trabalhos a respeito dos Mormons, e eu procurei o livro e não encontrei. Porém, no primeiro tópico que eles tomam como doutrina, ele fala: o verdadeiro evangelho foi perdido na terra. Observem que ele toma como base em dizer: o verdadeiro evangelho foi perdido na terra, e a sua restauração, ou seja, o mormonismo é a sua restauração. Eles ensinam que existia uma apostasia e que a verdadeira igreja deixou de existir. Em que eles se fundamentam? Eles se fundamentam na seguinte tese: de que após o primeiro século da igreja primitiva, todos que viveram aquele primeiro momento da igreja primitiva morreram. E ao morrer, o evangelho, o verdadeiro evangelho, ficou desaparecido. É por isso que anos depois ele vai encontrar novamente as tábuas onde estavam reveladas as verdades, e ele vai traduzir da forma que ele acha que deve ser, que aí nós entendemos até como um pouco de loucura. Ou seja, o verdadeiro evangelho foi perdido na terra. Se o verdadeiro evangelho foi perdido na terra, a palavra do Senhor é vã em relação ao texto que nós tomamos como base, lá do livro de Apocalipse, capítulo 22. Porque eles ensinam que deixou de existir pelo fato da apostasia. Então se passou aí, os irmãos imaginam, aproximadamente 700 anos para o evangelho
fortalecimento da igreja. Vamos ver o número 2. Diz ele: nós precisamos de profetas hoje, da mesma maneira que no Antigo Testamento. Ou seja, está extraído das doutrinas do Mórmon, página 606. Por quê? Eles falam que na atualidade nós precisamos de profetas, como no passado. Porém, hoje nós vivemos em uma outra dispensação, um outro momento da igreja, que o Espírito Santo, que é um personagem que eles não acreditam, se revela para nós. Nós sabemos de verdade que Deus utiliza dos seus servos para falar conosco mediante as necessidades, mas não como uma regra de haver necessidade de profetas, porque a palavra de Deus nos diz que o último profeta foi João Batista. O número 3 diz: o livro dos Mórmons é mais correto que a Bíblia. Olha um negócio desse, irmãos. O livro de Mórmon é mais correto que a Bíblia. E alguém pergunta assim: mas ele anda com a Bíblia também. Por quê? Eles se utilizam da versão Almeida atualizada para pegar o que é fácil. Ou seja, para fundamentar algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, eles andam com o livro de Mórmon e com a Bíblia. Porém, a Bíblia é inferior. A Bíblia é inferior. Porém, irmãos, nós temos esse livro como regra de fé e prática. Ou seja, o texto da Bíblia Sagrada que foi lido aqui durante esses dias, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja desprezível. Ou seja, é interessante aqui que diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ou seja, ou um anjo do céu. E alguém diz assim: não, nós não cremos na Bíblia, porque a Bíblia foi feita por homens. Como diz um pregador, e era para ser feita por um cavalo? Ou seja, se fosse por um cavalo a pessoa ia acreditar? E tem que ser usado por Deus, é os homens mesmo. Só que eles se utilizam para dizer que o livro dos Mórmons é mais forte, é mais importante, é mais correto do que a Bíblia Sagrada. Número 4 diz: não existe salvação fora da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Leiam aí, vamos interagir. Efésios capítulo 2, versículo 8. Eles afirmam que não existe salvação fora da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Ou seja, todos nós aqui estamos caminhando para a condenação eterna. Quem queira ler, por gentileza, fique de pé e pode fazer essa leitura em alto e bom som. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? O texto é claro? Ou seja, só que eles afirmam que a salvação só através de Jesus Cristo. Digo, só através da igreja deles. Ou seja, então, a salvação que nós temos, a salvação que nós cremos, ela é inválida. Porém, a Bíblia nos diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja, nós estamos aqui porque nós cremos, porque nós temos fé. Quantos creem que são salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo? Digo amém. Amém. Número 5. Eles dizem: existem muitos deuses. E aqui, irmãos, é uma bagunça literalmente de ideias. Por quê? Eles falam o seguinte: que
que existem muitos planetas, e em todos esses planetas há deuses. Em todos estes planetas há deuses. E nós vamos ver que a origem de tudo que nós cremos, eles vão afirmar que isso foi algo que aconteceu no planeta ao se desenvolver, aos homens chegarem em estatura de varão perfeito, em estado de santificação, e lá Deus foi criado. Ele vai falar isso. Vamos ver o número 6, diz aí: existe uma deusa mãe. Eles dizem que existe uma deusa mãe. Eles tomam essa ideia da mitologia e aí vai dizer que existe uma deusa mãe, que depois nós vamos ver, mas eu já posso adiantar, essa deusa mãe é quem teve uma relação com Deus e Jesus Cristo nasceu. Irmãos, eu lendo, eu preparando material, tinha hora que dava vontade assim de rir, pelas loucuras. Só que isso dificilmente você vai ouvir de um mormon, de um elder, quando estiver tentando evangelizar você. Mas eles dizem, eles afirmam que existe uma deusa mãe. E aí nós vimos o número 7. Deus foi um homem em outro planeta. Leiam aí Salmo de número 90. Eu amo esse texto. Salmo de número 90, versículo 2. Quem primeiro encontrar, fique de pé e leia em alto e bom som. Se eu encontrar primeiro, eu faço a leitura. Eu vou fazer. Diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Só que eles afirmam que Deus foi um homem em outro planeta. Aquilo que eu falei, existiam vários planetas, são doutrinas dele, viu, irmãos? Não é coisa que eu estou criando. Tem aí algumas coisas que estão em inglês, mas são doutrinas dele. Está na página 321, por exemplo, isto que eu acabo de vos falar a respeito dessa doutrina que está enumerada com o número 7. Nós vamos para o número... Teve alguma questão aqui que faltou o 8, mas vamos lá. O número 9 diz: Deus, o Pai, tem um Pai. Ou seja, nós lemos um texto que diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Eles dizem que Deus tem um Pai. De onde eles tiram isso? Das revelações que Joseph Smith recebeu. Ou seja, é um dos propósitos dele. Porém, eles afirmam que Deus tem um Pai. Por quê? Um dos grandes segredos do mormonismo que eles não revelam hoje é a respeito da poligamia. Ou seja, Joseph Smith, existe uma variação entre historiadores a respeito de quantas mulheres ele teve. Mas vamos calcular 80 mulheres, 80 esposas. Então o homem, para chegar à estatura de um varão valoroso, um guerreiro diante do Deus Todo-Poderoso, ele tinha que ter muitas esposas e ter muitos filhos. O sucessor dele teve na média de 40 esposas. Mas hoje se afirma, os estudiosos, que ele teve em média 82 esposas. Por isso que eu estou levando para a média de 80. Está aí o número 10. Deus, o Pai, tem um corpo de carne e ossos. Deus, o Pai, tem um corpo de ossos e carne. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Porque você vai ver que o evangelista Lucas, ele tem um cuidado de especificar no versículo 39 a respeito
de quem foi Jesus Cristo. Ou seja, eles afirmam nas suas doutrinas que Deus, o Pai, tem um corpo. E nós sabemos, irmãos, que nós adoramos um Deus que é Espírito. Jesus Cristo vai dizer isso à mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Mas no versículo 39 do Evangelho de Lucas, mais precisamente no capítulo 24, diz: Jesus, quando aparece aos 12, ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito, olha, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus estava aparecendo como homem natural, e os discípulos estavam assustados. Jesus vai e diz: olha, pode me tocar, toca na minha mão, toca nos meus pés, tem marca de cravos. Porque um espírito, segundo a palavra de Deus, não tem carne nem osso. Porém, como eu já falei, eles afirmam que Deus, o Pai, tem um corpo e ossos. Número 11, diz aí: Deus tem a forma de um homem, diz Joseph Smith em seu discurso a um jornal. Ou seja, Deus tem a forma de um homem. Quem pode garantir que Deus tem a forma de um homem? Só que eles fazem esta afirmação em suas doutrinas. Vejamos o número 12. Eles dizem, a respeito do que eu já falei, Deus é casado com a sua esposa deusa e tem filhos espirituais. Aquilo que eu já falei. Ou seja, ele tem esposa, ele tem uma deusa. Não é à toa que o mormon, que chega à estatura de varão perfeito, ele tem o direito lá no céu, lá no paraíso, de ter muitas mulheres. Para quê? Para lá continuar fazendo filhos. Não para não. Não para não. Porque na verdade, o mormonismo tem suas raízes no espiritismo. Porque eles afirmam que nesse processo de procriação, os filhos que são gerados nos céus são eles que vão se incorporar aqui na terra. Olha que mistura. Ou seja, quem vai para o paraíso, lá tem relações, eles nascem, aí é um dos espíritos nasce. E esse espírito, assim que uma mãe dá a luz, ou seja, a partir do momento da fecundação, o espírito se apodera daquele instante, para então a criança viver aqui nessa terra, muito bem, obrigado, até o dia que eles acharem que deve assim ser. Número 13. Eles afirmam: nós fomos gerados primeiro como bebês espirituais no céu. Isso que eu acabei de falar. E então nascemos naturalmente na terra. Tudo que eu já falei. Ou seja, é gerado primeiro no céu. Você primeiro nasce lá. Quem foi o seu pai lá, não sei. Eu nem me pergunto porque eu não tenho resposta para isso. Mas afirmam eles que primeiro nós fomos gerados lá. São os erros das doutrinas dos mormons. Número 14 diz: o primeiro espírito que nasceu no céu foi Jesus. Ou seja, Deus teve relação sexual com a sua deusa, e o primeiro bebê a nascer foi Jesus Cristo. Então nasce Jesus Cristo, foi o primeiro, mas ele nasce e fica lá. Eles não creem na Trindade como nós cremos. Eles não creem. Eles podem chegar para você e falar: se você não quiser tê-los, se eles não quiserem ter vocês como inimigo, mas dificilmente
dificilmente isso vai acontecer. Então, o primeiro Espírito que nasceu no céu foi o Espírito de Jesus. Vamos para o número 14, porque as aberrações, elas não cessam. Está havendo alguma alteração. Mas vamos lá. Porque, diz o número 15, o diabo nasceu como espírito depois de Jesus na manhã pré-existente. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos diz que ambos foram criados nos céus. Satanás, de fato, Lúcifer, de fato, vivia lá, até se rebeliar só que eles dizem que o diabo era irmão de Jesus. Por que era irmão de Jesus? Segundo eles, já que eles creem que Jesus foi fruto de um relacionamento de Deus com a deusa, então eles defendem que Jesus é irmão de Lúcifer. E como é que eles defendem isso? Uma discussão. É que nós cristãos falamos assim. Alguém pode perguntar a mim e ao presbítero Victor: vocês dois são irmãos? Daí alguém diz assim: não de sangue. Eu posso dizer assim: não de sangue, como muitos crentes dizem. Não, nós somos irmãos na fé. Muitos já disseram isso. Então, baseado nessa resposta, é aí que eles defendem que Jesus foi irmão de Lúcifer, gerado por Deus e pela deusa mãe. Só que, irmãos, isso não para aqui. Diz que Jesus e Satanás são espírito irmãos. Isso que eu acabei de vos afirmar. E aqui é onde surge um grande problema. Por quê? Diz aí: um plano de salvação, você pode acompanhar na tela, era necessário para as pessoas na terra. Então Jesus e Satanás apresentaram cada um seu plano. E o plano de Jesus foi aceito. O diabo quis ser o salvador da humanidade para anular a identidade dos homens e destronar a Deus. Vamos por parte nisso aqui. Como é que eles defendem esse negócio? Um plano de salvação era necessário. Ou seja, o homem precisava, a história humana para ter sentido, ela precisava de um salvador, de salvação. Então, eles, em uma reunião, os dois, eles fazem um projeto. Cada um apresenta um plano. Está lá, Jesus Cristo apresenta o plano dele e Lúcifer apresenta o plano dele. Como está aí, diz que o de Jesus foi o que foi escolhido e o dele não foi. Por ele não ser, é aqui onde fala que ele já estava com o plano de querer ser maior do que Deus, do Deus que ele defende. Então ele se rebela, e nessa rebelião vai com ele 1/3 dos anjos. É aí que eles fundamentam essa ideia de que a queda de Lúcifer se dá nessa situação, de que o fato do plano dele em relação à restauração da salvação do homem para com Deus, o de Lúcifer não ter sido aceito, então eles vão e se rebelam contra Deus. Porém, isso vai ter consequências. Isso vai trazer algumas situações. Vejamos bem o que diz aí o número 18. Deus teve relações sexuais com Maria para produzir o corpo de Jesus. Ou seja, diante da situação desse projeto, que foi o número anterior, de que cada um apresenta o seu plano, como vai se dar a situação, então eles afirmam que Deus teve relação sexual com Maria. Mas abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. E você vai poder ler o que
há como afirmação. Se alguém encontrou, pode ficar em pé e fazer essa leitura, que eu ainda não encontrei. 14, digo 7, 14. Portanto, mesmo o Senhor nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Imaginemos, irmãos, que o profeta Isaías tem uma revelação bíblica demonstrada para nós, ao afirmar que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, eles fundamentam as suas doutrinas estranhas, em dizer que Deus veio à terra, teve relações sexuais com Maria, para então Jesus nascer em forma de homem como nós conhecemos. Número 19 diz: o sacrifício de Jesus não é suficiente para limparmos de todos os nossos pecados. Ou seja, salvação só através das doutrinas de Joseph Smith Jr. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus não é suficiente. Só que nós, irmãos, sabemos que a Bíblia Sagrada nos afirma que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nos purifica de todo pecado. Só que são pontos ou tópicos que você, a início, você não vai descobrir. Em uma conversa com eles, você não vai entender. Porém, são doutrinas que eles pregam. Número 20. A respeito do que eles afirmam: as boas obras são necessárias para a salvação. E isto, irmãos, é uma doutrina errada. Foi-se falado aqui e eu apenas volto a relembrar. Toda seita, para atrair adeptos, eles trabalham com caridade. Você vê isso no Espiritismo. Você vê isso na Legião da Boa Vontade. Ou seja, o ponto principal de partida deles é o quê? Fazer caridade, a salvação pela caridade. E a Bíblia Sagrada nos diz que a salvação não vem por obras. Não. A salvação, ela vem pela graça de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça, pela fé. Nós somos salvos pela graça. Então, as boas obras, ela é importante em qualquer trabalho. A gente vai ver isso na Bíblia Sagrada, que lá no surgimento da igreja, no Atos dos Apóstolos, os discípulos tiveram cuidado em instituir diáconos para quê? Para cuidar dos necessitados. Ou seja, mas não atribuir isto como pré-requisito para a salvação de um homem ou de uma mulher. Vamos seguir. Número 21, pelo que está na tela, diz: não existe salvação sem aceitar Joseph Smith como um profeta de Deus. Ou seja, toda a igreja do Senhor está aqui sentados, irmãos bonitos. E depois de tudo isso, para onde nós vamos, se nós não aceitamos os ensinos de Joseph Smith? Joseph Smith, irmãos, ele foi um trapaceiro. Se fosse nos dias atuais, eu, quando estava preparando tudo isso, como psicólogo, eu diria que ele era um esquizofrênico. Por quê? Ele delirava demais. Eu não sei se ele fumava muita erva, o que era que ele fazia, o que era da época dele. Porque, irmãos, ele viajava demais na maionese, ele chegou a ser preso. Ele era conhecido na sua região como um trapaceiro. Por quê? Como foi que veio surgir tudo isso? Na história dele, isso é interessante. Era que na região onde ele morava, ele era conhecido como caçador de mina, de tesouros. Caçador de tesouros. Ou seja, ele ia em uma propriedade e dizia para o dono da propriedade:
de ouro. Você tem que me pagar, que eu vou revelar, eu vou ter a revelação. Isso antes dele receber a primeira revelação. É por isso que eu penso que ele sofria de algum transtorno mental, porque as coisas parecem que vai piorando à medida que a gente vai estudando a história da vida desse rapaz, desse homem. Ou seja, na sua adolescência, ele disse que tinha revelação a respeito disso. Então o que era que ele fazia? Ele, para fundamentar as suas ideias, o irmão Elias era um fazendeiro da época, e ele dizia: olha, aqui na sua propriedade tem mina, só que para mim revelar, ter a revelação, o senhor vai pagar X. E aí o irmão Elias dizia: então vamos lá. Ele pegava, quem já viu alguém, militares, à procura de minas que explodem, eles andam como se fosse um cabo de vassoura, em forma assim, e eles ficam caçando assim no chão. E à medida que vai se aproximando de uma mina que possa explodir, aquilo dispara. Então eles sabem. Então assim ele fazia. E ele ia devagar dentro da propriedade. E quando ele não encontrava nada, o dono da fazenda dizia: cadê? Você não disse que... Ele disse: a revelação sumiu, porque era para vocês manterem silêncio. Como vocês falaram, eu me desconcentrei, a revelação foi embora, não volta mais. E assim ele era um verdadeiro trapaceiro, irmãos, um espertalhão. E assim ele ia de propriedade em propriedade, até que os fazendeiros botaram ele para correr. Então imaginemos nós que não existe salvação se nós não aceitarmos a doutrina desse homem, que depois vai ter essa revelação, vai descobrir, e assim se desenvolve toda a doutrina dos mormons. Número 22 é outra heresia. Isso aqui, porque diz assim: batismo pelos mortos. Esta é a prática de alguém batizar-se em lugar de alguém não morto, que já tenha morrido. Eles creem que no após-vida a pessoa nova batizada esteja habilitada a entrar em um céu morto de maior nível. Que é isso? É uma coisa assim muito alucinante, irmãos. É muito louco isso aqui, viu? Isso é muito doido se fosse outro local. Por quê? Por exemplo, eles defendem a família. Então, já que eles defendem a poligamia, eles defendem família com muitos filhos. Só que nessa defesa de família com muitos filhos, por exemplo, se na minha família alguém morreu sem aceitar as doutrinas que foi apresentada a Joseph Smith Jr., o que é que acontece? Eu sou primo de alguém que já morreu. Então, eu me batizo por aquele que já morreu, porque quando chegar na eternidade, ele vai ter direito a estar no paraíso. Isto, se ele quiser. Ainda tem isso. Ou seja, o primo que foi batizado por mim aqui na terra, eu me batizei no lugar dele. Eu me batizo, existe batismo, só que eu posso me batizar várias vezes por diversas pessoas da minha família, da minha raiz genealógica. Eles defendem essa ideia. Então, baseado nisso, eles dizem que eu posso me batizar representando alguém da minha família que já morreu. Irmãos, isto é espiritismo. Isto é espiritismo. Eles têm essa linha voltada para o espiritismo e para a maçonaria. A gente vai ver isso daqui a pouco. E de forma aberta, de forma clara. Então, eles demonstram isso aqui. Eles permitem que isto aconteça. E por fim, aqui é que é engraçado, irmãos. Aqui é que é interessante. Não sei se dá para todos lerem. Eu fiz o possível para que todos pudessem ler, acompanhar. Eles acreditam que existem 3
nível de céu. Ou seja, baseado em quê? Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de um texto que está no livro de 2 Coríntios. Aquela experiência que Paulo teve ao narrar no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Paulo diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, pois foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que é o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, irmãos, eles se apegam na revelação de Joseph Smith, nas suas doutrinas, na doutrina dos mormons, na página 348, eles se apegam para afirmar que existem 3 níveis de céu. E é interessante isto, baseado no que nós vamos ver daqui a pouco. Nesse 3 níveis de céu, o céu dos céus, que seria o céu celestial, quem é que vai para lá? Quem vai para lá é quem consegue seguir todas as doutrinas dos mormons. Ou seja, pouca gente vai lá. Pouca gente vai lá. Por quê? Nas doutrinas dos mormons, tem muitos detalhes. Exemplo, eles não tomam nada que contenha cafeína. Eles não tomam Coca-Cola, eles não tomam café, eles não tomam chá escuro, tipos de chá preto. Eles não tomam bebidas alcoólicas, eles não comem chocolate. Isto parte de um princípio que vocês vão ver daqui a pouco detalhadamente. O segundo céu, quem é que vai? O céu inferior. Porque tem o céu dos céus que só vai para lá os graduados, que conseguem permanecer em santidade, santidade, santidade. Ou seja, até para eles mesmos não, as coisas são complicadas. Até para eles as coisas são difíceis, porque nem todos os mormons vão alcançar o direito de estar nos céus dos céus, céu celestial. O segundo céu, céu terrestre, ou celestial, que aí não está na sequência, é o céu que os mormons podem ir para lá. Os normais. É tipo aquele crente que diz assim: eu quero ser só crente de banco. Então os mormons que querem ser só crente de banco lá nas reuniões dele, vai para esse céu que fica do meio, o segundo céu. E o terceiro céu, que seria o terrestrial ali, o que é que acontece? Quem é que vai para lá? Quem vai para lá são as pessoas boas. Eu não sou mormon, mas eu não tenho nada contra os mormons, então eu não vou para lá. Eu vou ficar nesse aqui, eu não vou para o inferno, eu vou ficar nesse aqui terrestrial. Ou seja, não tem problema. E agora a pergunta: quem é que vai para o inferno? Existe inferno? Não existe, irmão. Segundo Joseph Smith, quem vai para o inferno sou eu. Alguém pode dizer: mas por quê? Porque eles dizem que quem vai para o inferno é uma terça parte dos anjos que desceram junto com Satanás, e aqueles que não aceitam as doutrinas dos mormons, e aqueles que pregam contra os mormons. Então, se hoje eu estou aqui pregando contra os mormons, segundo eles, quem vai para o inferno sou eu. Quem pregou nas noites anteriores, das palestras anteriores, está fácil, mas para mim o negócio está difícil. No final, né? Ou seja, são as doutrinas dele. O inferno é para essa classe de pessoas. E aí, irmãos, nós vamos ver alguma coisa em relação a Joseph Smith, que o que eu falei em relação à queda de Lúcifer. Isso aqui é um ponto polêmico em relação às doutrinas dos mormons. Por quê? Segundo a revelação de Joseph Smith, na História da Igreja, volume 5, página 218 a 219, eles dizem que os negros
não vão para os céus. Não se assuste. Não se assuste. O pastor Márcio Feliciano, ano passado, teve aquele problema porque colocou no Twitter que, segundo o pensamento teológico dele, ele falava que os africanos seriam descendentes de Caim. E aquilo deu muita polêmica. Então, eles defendem essa tese de que os africanos são descendentes de uma maldição. Por quê? Porque os irmãos lembram que eu falei em relação às doutrinas dele, que naquela discussão, apresentação dos projetos de Jesus Cristo e Satanás, teve um público. E o público foi o seguinte: quem aceitou, voltando para as doutrinas dos mormons, de Joseph Smith, os anjos que ficaram ao lado de Jesus, quando Jesus estava mostrando o projeto para salvar a humanidade, ficou de um lado. Os anjos que apoiaram Lúcifer, uma terça parte, desceram. E em todo lugar, irmãos, tem sempre aquele grupo do meio, né? O que deu? Ou seja, não toma partido. Esse grupo do meio, esses anjos, a sentença deles, por não se decidirem nem por Jesus Cristo e nem por Lúcifer, foi obterem a cor negra. Então, por isso, eles não aceitavam no primeiro momento. Hoje as coisas mudaram um pouquinho. E daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, se o tempo der. Vou tentar correr. O que acontece? Por causa disso, ou baseado nisso, Joseph Smith diz: se eu tivesse que fazer algo com os negros, eu os confinaria à sua própria espécie através de uma lei bem rigorosa. Ou seja, eles maltratariam os negros. Palavra de Joseph Smith Jr. E aí eu coloquei a igreja local diante do crescimento do mormonismo, já que é o tema que foi proposto. Irmãos, eu acredito que dá para todos acompanharem. Isso aqui é assunto polêmico. Essa história do crescimento local no mormonismo. Isso é um assunto bem polêmico. Por quê? Eles afirmam que no ano 2000 eles tinham 775.882 seguidores ou membros. E no ano 2010, último censo que teve do IBGE, eles tinham 1.060.556 seguidores. Ou seja, segundo eles, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, eles tiveram um crescimento dentro de 10 anos de 66,70% de aumento. Isso é uma distorção e ao mesmo tempo é aqui que vem despertar e ao mesmo tempo um parabéns ao grupo que teve a iniciativa, coordenado pelo nosso pastor. Por quê? Porque estatísticas comprovam que 75%, escute, 75% dos seus seguidores ou dos seus membros hoje saíram de igrejas evangélicas. É um número bem alto. Só que a realidade, segundo o IBGE, é outra. Por quê? Porque o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma fonte que tem fundamento, que é uma fonte verídica, que ela não faz só estudos em relação a isto, faz estudo em relação à economia e a muitos outros assuntos, e tudo se confirma. Segundo o IBGE, enquanto eles afirmam que tiveram um crescimento de 66%, o IBGE vai dizer que dentro de 10 anos eles tiveram apenas um crescimento de 13,46%. Há uma distorção em número muito grande
Por quê? Enquanto que eles afirmam que no ano 2000 eles tinham 775 mil seguidores, o IBGE dizia que eles tinham 199 mil seguidores. Há uma diferença aqui de quase 600 mil pessoas, é muita gente. Isso aqui no Brasil, isso é uma estatística local. O último censo do IBGE, quando foi propagado o crescimento do evangélico, todo mundo ficou feliz, saiu em capas de revista em circulação nacional que os evangélicos do país estão crescendo. O IBGE detectou que enquanto eles falam que tem 1 milhão de seguidores, na verdade eles têm 226.509 seguidores. E aí, qual é a diferença? De onde se confirma? Eu li um material de alguém que defende essa estatística em afirmar que isso é porque não há uma atualização de cadastro. Ou seja, aqui em nossa igreja, a critério de informação para os irmãos, na secretaria da igreja funciona da seguinte forma: se alguém daqui vai para um outro estado, eu quero ir morar em Recife, todas as minhas informações, não é apenas quando eu vou na secretaria da igreja, quando o irmão vai na secretaria da igreja, não é apenas por hobby ou costume de alguém dizer assim, me dê uma carta de mudança. Não. Lá fica o histórico desses seus movimentos. Então, se eu vou daqui morar em Recife, quando eu solicito uma carta de mudança, a secretaria da igreja automaticamente processa nos meus dados, é assim que funciona em nossa igreja, de que eu, na data do dia 28 do mês 3 do ano de 2014, se fosse hoje, solicitei carta de mudança para Recife. Então, nos arquivos de processamento da igreja, eu fico como inativo. Eu não sou contado como membro mais da igreja da Assembleia de Deus do Estado de Alagoas. Só que eles permanecem com estes dados para falar que a igreja está crescendo. E, na verdade, há uma preocupação entre eles, porque a igreja dos mormons, segundo eles, está decaindo cada dia mais, por causa de muitas coisas que as pessoas vão descobrindo com o passar do tempo. Vejamos bem, irmãos, aí, este templo aqui é o primeiro templo da igreja do Brasil e na América Latina. O templo de São Paulo foi dedicado ou inaugurado em 31 de outubro de 1978. Esse templo ele durou em média 3 anos para ser construído. Esse templo, irmãos, eu tive a oportunidade de passar no ano passado em frente a esse templo. É muito bonito. É muito bonito, à noite ele fica muito iluminado, porém há segredos aqui. Ou seja, por quê? Eu estou trazendo essa informação para os irmãos, porque o primeiro foi inaugurado em São Paulo, o segundo também foi em São Paulo, em Campinas, depois segue-se Recife, Curitiba, Fortaleza e Manaus. Esse de Manaus, ele ainda não foi concluído, mas eu fiz questão de citar esse templo aqui. Por quê? Neste templo aqui, irmãos, aí é que a burocracia começa, ou continua em relação ao seu crescimento, porque não é todo mundo que entra nesse templo. Não é todo mundo. Por exemplo, nesse templo aqui, só quem entrou neste templo foi as pessoas que conseguiram entrar sem ser mormon. Foram pessoas que tiveram oportunidade antes da inauguração. Quando ele estava pronto, teve um período de dias, até o dia da dedicação, como eles falam, até o dia que ele foi apresentado. E nesta apresentação, então, a partir de então, se eu chegar lá para tentar visitar, eu não tenho acesso a entrar, não tenho direito a entrar neste templo. Aí está, irmãos. Os irmãos na tela anterior, não deu para ver, mas aqui em cima, nessa torre, está este personagem aí. Esse personagem para ele é Moroni. Moroni é um dos personagens principais que aparece
na revelação para Joseph Smith Jr. Esse homem, ele viveu no ano 421 depois de Cristo e foi se apresentar para Joseph Smith Jr., os irmãos imaginem, em meados de 1820. Mais uma sessão espírita para Joseph Smith Jr. Dentro dessa situação, ele apareceu e ele é reverenciado porque, para eles, Moroni teve um papel vital na restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Foi ele que revelou. Foi ele que disse para Joseph Smith, onde, durante 6 anos, como as coisas deveriam acontecer. Então, baseado em quê? Eles tomam um texto do livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, a expressão: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo. Baseado nesse texto do livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, eles tomam por base essa ideia para então fundamentar a reverência a Moroni. Aqui, irmãos, está o templo que os irmãos viram na página, na lâmina anterior, que, baseado da mesma forma que houve aquela dedicação do templo que Salomão construiu, eles fizeram da mesma forma, eles permanecem com os mesmos rituais. E aí está, a frequência ao templo é limitada aos mormons, que obedecem os mandamentos de Deus e, portanto, são dignos de entrar lá. Ou seja, nem todos os mormons entram aqui, irmãos. Nem todos os mormons entram aqui. Nem eles mesmos são complicados. Baseado em quê? Baseado na seguinte doutrina, irmãos. Eles usam o garmente. Isso é uma roupa que eles usam por baixo. Todo mormon usa essa roupa. Então só tem direito a entrar naquele templo da terra anterior quem usa isso aqui, irmãos, 24 horas. Não se assusta. Mas os que têm relação sexual com suas esposas, vestido com isso, aí é que tem direito a entrar no templo. É que tem direito a ir para o céu dos céus. Quem vai para o céu dos céus? Quem é que entra nesse templo? Quem tem direito a entrar nesse templo, irmãos? Olha, se você, graças a Deus, ninguém é, mas só entra naquele templo quem é dizimista, é o primeiro passo. Então, coitado do crente que não gosta de ser dizimista e fosse morto. Ele não ia, a primeira perca que ele ia ter, ele não ia para o céu dos céus. Ele não ia vestir, ele tinha que vestir essa roupa, ser dizimista, vestir a roupa, ser dizimista, e tudo aquilo que nós já falamos em relação a itens que estejam relacionados à cafeína. E aqui está. E alguém pode dizer, que diferença é essa para aquela que nós vimos? É que para os mormons, irmãos, o templo que nós vemos, costumamos ver aqui em Maceió, eles conhecem como estaca, ala ou ramo. O templo dos templos é aquele que tem poucos no Brasil. Eu trouxe a imagem do templo de São Paulo. Então, os mormons, ele tem direito a entrar aqui, todos entram aqui. Mas não são todos que entram aqui que vão entrar lá naquele templo, o grande templo, como eles chamam, o grande templo. Não são todos. E aqui, irmãos, eu faço uma pergunta. E em nosso bairro, Pinheiro, o que eles estão fazendo? Falta pouco tempo, vamos correr. Olha, irmãos, eles, aqui na rua São Pedro, nosso bairro do Pinheiro, eles estão construindo uma estaca, ou como alguém queira, uma ala ou não. Está lá. Isso aqui que os irmãos estão vendo, eu fui tirar de lá essa foto, eu fui tirar uma foto de lá. Por quê? Ali já está a placa, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Daí ele diz,
visitantes são bem-vindos. Eu fui lá, queria entrar para conhecer, mas está em fase de construção, eles não me deixaram entrar não. Mas eu queria entrar. Tá vendo, né, irmãos? Aí não custa nada. E aqui, irmãos, essa é a fachada do templo deles. Interessante, irmãos, e não vai dar tempo para falar muita coisa, mas eu falei superficialmente que eles têm a sua origem, muitas das suas coisas, baseadas na maçonaria. E os templos maçons, eu não sei se tem alguém aqui que já frequentou alguma reunião, como eles chamam, da maçonaria. Eles não têm aqui, olha, esse tem, mas eles não são adeptos de janelas. Os irmãos aqui estão em templo, não estão? Tem janelas, né? Mas eles não são adeptos de janela. As coisas deles são muito fechadas, são muito restritas, é muito segredo, entendeu? Porém, aqui no nosso bairro do Pinheiro já tem, eles estão construindo, aí está em fase de conclusão a estaca que eles estão fazendo. Aí, estourou. Hein? Estou perguntando, ele não já levantou. Espera aí. Aí está a foto de dois elders, como nós chamamos normalmente, são os missionários, que para eles são os presbíteros. Na verdade, são presbíteros ou ancião, como alguém queira. Então, eles saem normalmente em dupla. Baseado em quê? Jesus não mandou os discípulos de 2 em 2? Pronto. É por isso que você vai sempre ver ele de 2 em 2. Interessante, os irmãos se lembram daquela vestimenta deles? Aí, eu achei isso interessante, de que essa é a veste das mulheres. Eles têm muito pudor, eles têm muito cuidado. Eu estou passando aqui enquanto estou falando. Eles têm muito cuidado em relação às vestes das mulheres. As mulheres, elas não se vestem de forma vulnerável. Não é permitido pela doutrina de Joseph Smith que as mulheres apresentem os seus ombros. As roupas têm que ser, as saias têm que serem abaixo dos joelhos. Coitado de muita gente, né, irmão? Mas deixa eu falar. E aqui, irmãos, eu vou encerrar aqui. Aqui está o primeiro templo dele. A grande catedral, que foi construída nos Estados Unidos. O Templo da Praça é o centro espiritual, cultural e administrativo da fé dos santos dos últimos dias. Isso aqui está construído em 10 hectares. Este é o grande templo, o primeiro templo que eles construíram. Aqui, nesta cúpula, são alas de reunião. Aqui, eles têm o maior arquivo genealógico do mundo, porque eles são adeptos de guardar a história da família, para saber. Então, eu lembro bem, quando estava construindo a igreja do Mutange, passavam os mormons lá, e eles estavam evangelizando alguém, e de fato isso aconteceu. Ele chega em sua casa, não sei hoje, mas ele pede um álbum de fotografia para ver. Ele quer ver a sua história. Então, nos Estados Unidos, no grande templo, eles têm esse arquivo, esse museu. E prometo terminar só falando que nesse templo, ele não vai dar para falar, mas eles traz na sua arquitetura o pentagrama invertido, que é uma adoração a Satanás. É por isso que traz a base da maçonaria. Os templos maçons têm isto. O sol, a lua e as estrelas, que isso também vem da maçonaria. Há informações em relação a isto, porque isso aí vem da mitologia egípcia. O olho que vê tudo. Isso é algo que é muito discutido em relação à nova era. Mas isso aí, irmãos, eu estou mostrando, está na fachada daquele grande templo, viu? Porque Joseph Smith, ele foi maçom. Ele viveu um alto grau da maçonaria. Isso aí é um selo que existe em muitos setores dos Estados Unidos. Aí nessa porta está cumprimento secreto. Esse cumprimento, esse pegar de mão também é da maçonaria. Os maçons, eles têm uma forma diferente de se cumprimentarem. Então no grande templo que foi construído nos Estados Unidos,
eles têm na sua arquitetura, aqui na janela, isso aqui. Ó. E aqui está escrito a respeito do alfa e o ômega, que não dá para os irmãos verem. E por fim, eu concluo com um texto que tem sido escolhido como leitura básica. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está ali a palavra apostatar, abandonar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.